as palavras não resolvem. Só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém, Jesus, amém. Vamos se pôr de pés, irmãos, por favor. Vamos lá abrir as nossas escrituras. Isaías 61. Isaías 61. Nós vamos ler o Espírito, primeiro versículo e a metade, a parte A do segundo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Senhor Deus, concede-nos a bênção contida nesta palavra. Nós pedimos a Ti mais uma vez. Ler qualquer um pode, mas dar o conteúdo dela, isso cabe somente ao Senhor. E nós te pedimos isto pela graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será
que cantando aguarda a chegada ali dos que vencerão o mundo aqui. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará. E o Cordeiro com sua esposa ali, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de bela e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte também é Jesus, o fiel verás. Ser glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar
nesta formosa Amém. Amém? Muito bem. Essa escritura que nós acabamos de ler, de ouvir, ela está a todo momento em ação. Nós devemos procurar mostrar isso através da nossa ação, das nossas vidas. Seja lá você que já tem chegado a uma conclusão, a um denominador comum a respeito de ter o conhecimento, uma consciência certa de que a palavra é a verdade, ou ainda você está ainda no vale da indecisão, dentro desta sombra da morte. Você deve, cada um deve posicionar, seja lá aquele que está ainda aprisionado e aquele que está liberto. O aprisionado deve reconhecer que ele é livre e tomar posse do seu lugar. O livre, o liberto, ele deve mostrar a sua liberdade para todas as pessoas. Porque, na verdade, segundo esta escritura que nós lemos, nós podemos ver que os homens, eles estão aprisionados, eles são prisioneiros. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, o próprio Deus está dizendo aqui: o Espírito do Senhor de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todos os homens, com exceção de nenhum, todos, eles estão aprisionados na prisão. E nós devemos mostrar a nossa vida, através da nossa vida, que nós temos um Deus que liberta. E para podermos mostrar isto, nós temos que crer nele como ele é, sem nenhum acréscimo, sem aumentar nada e sem subtrair, ou seja, tirar nada. Porque Deus não aceita nenhum acréscimo na sua palavra, e também não aceita que tira nada da sua palavra. Aquilo que Ele nos deu o conhecimento, para que nós então pudéssemos pôr em práticas, nós devemos pôr.
aquilo que nós não chegamos a ter ao conhecimento, para que então nós pudéssemos pôr em prática diante do público de uma forma que eles ficassem conscientizados por meio do seu conhecimento humano, as suas faculdades mentais. Nós devemos mostrar através da conduta, do comportamento, da compostura, a nossa crença, a nossa fé, que é algo que não é você que faz, é Deus que faz. Essas coisas, elas são muito mais preciosas aos olhos de Deus do que as que você se manifesta e expressa ao público e à sociedade, e dá a eles um conhecimento através das suas faculdades mentais, que você é um crente, é um livre. Por quê? Porque na verdade, vejam bem, aquilo que nós expressamos através de nosso ser, manifestamos em nossas vidas, são atos, são obras, a qual é praticada, claro, toda aquela pessoa que é uma pessoa livre e liberto por Deus, é lógico que é Deus que se expressa através dela, porém, é uma obra que você está fazendo para Deus, em apreciação que Ele fez para você. Todo mundo sabe que você é salvo, é um crente, eles veem isso. Agora, aquilo que você não pode expressar através da sua própria obras, é uma ação que toma lugar na sua vida, que se expressa através de você por fé, que é uma revelação, que foi revelado a você, que você tem que ser daquele jeitinho, que é Deus que o faz. Por que que essas coisas são mais preciosas a Deus? Elas são porque são coisas que você não consegue realizar. O único que consegue realizar é só Deus, o Espírito Santo através de você. Porque aquilo que você pratica e que você faz, isso daí é mecânica. As pessoas fazem também. Mas há algo escondido, que aquilo traz sobre as pessoas uma pergunta. E aquilo implica as pessoas. Por que que você é assim? E você mesmo não sabe responder. A única coisa que você sabe é que há uma lei dentro de você que lhe governa e que te leva a ser daquele jeito. Correto? Só aquele que tem o mesmo Espírito sabe por que que você é assim. Deus gosta dessas coisas porque, na verdade, não é você que está tentando usar o dom que Deus te deu, dirigir a Deus, mas você tem se entregado e rendido-se por completo a Ele e deixado que Ele usa você. E te leva você a fazer aquilo que Ele gosta que você faz.
que nem todos fazem isto. É a minoria. A minoria é que pode entender qual é a mente de Cristo, a vontade de Deus. Os outros não entendem. Por isso que eles agem e atuam dessa maneira. Aquele que entende, ele sabe muito bem ser sujeito e submisso, humilde e simples, em obediência à vontade de Deus. Não precisa de ninguém te dizer nada. A unção que você tem recebido dele, que é a verdade, ela te ensina todas as coisas. Só em você ouvir a sua voz, você capta a visão, você absorve. Isso é verdade. Esta mensagem, prova da sua ressurreição, eu tenho alguns parágrafos e eu quero passar todos. Parágrafo 35 até o 48 para vocês. Digo até o 50. Ele disse: agora então, a fim de levar o homem à verdade, a Deus enviou seu próprio Filho e o fez na semelhança da carne pecaminosa, e ele nasceu aqui na terra e foi uma propiciação para os nossos pecados, oferecido no dia do Calvário, para tirar nossos pecados e para nos dar liberdade e para nos libertar das prisões em que estávamos. Eu não vou levar tempo, porque senão eu não vou falar nada, não vou dizer nada aqui, eu vou continuar. Agora o homem é um prisioneiro. Deus disse que o homem era um prisioneiro, e então, até que algo aconteceu com o homem. Eu quero que vocês obtenham isto agora, que antes dessa determinada coisa chamada novo nascimento, alguma vez acontecer com o homem, ele não pôde de modo algum compreender, ou alguma vez entender a Deus, ou ter qualquer conhecimento de Deus, embora a palavra fale isso. Sua mente não pode compreender, porque é mente humana. Você viu aí? Ele tem que ter a mente de Deus em si, para compreender as coisas de Deus, vê? Então toda leitura, todas as escolas, todos os ensinamentos, tão bons o quanto possam ser, ainda não são o verdadeiro princípio. Deus enviou seu Filho pregando o Evangelho, isto é certo, o Evangelho, a boa nova. Isaías 61, para vocês que estão anotando as Escrituras, Deus disse ali, ele disse, ou melhor, da vida de Cristo, a vinda de Cristo, ele disse: Deus me ungiu para pregar o Evangelho, para trazer boas novas, para libertar os cativos, abrir as portas das prisões, libertar os cativos.
Deus enviou a Cristo para abrir a porta das prisões dos homens que estavam nas trevas. E se você observar o tipo que ele falou, libertá-los não eram os analfabetos, eram os estudiosos, os cultos. Cristo veio para libertá-los. Eles estão na sua prisão do conhecimento intelectual. Eles não podem crer na verdade. E agora, para tornar compreensível às criancinhas, quando Cristo chegou, digamos, por exemplo, hoje, se cada um de vocês estivesse sentenciado à noite, à morte, e vocês estivessem sentados em uma prisão, sabendo que amanhã cedo, quando o sol nascesse, você teria que morrer. E muitos que são reprobos. Essa palavra reprobos é horrível. É terrível. Você toma a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e leia lá aquilo lá para você ver. E você vai descendo, você vai encontrar exatamente o resultado final. E vai dizer assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes também, quantos são reprobos a quanto à fé, resistirão à verdade. Não crerão na palavra. Tem uma palavra, crê na palavra intelectualmente, humanamente falando, entende? Conhece a palavra através do intelecto. E estão longe de Deus. Estão naquele lugar nessa manhã. Muitas pessoas que são verdadeiras, boas pessoas, estão naquela condição nesta manhã. Muitos de vocês assentados aqui, agora veja o que ele vai dizer: com câncer, com tumor e cegos. E alguns de vocês assentados em todos os tipos de condições. Mas Deus enviou Cristo para abrir a porta da prisão. Você crê assim? Para te libertar, você crê? Se é que você está doente nesta noite, então lembre-se, o preso não é só o preso, aquela pessoa ainda que não conheceu Cristo. Você pode estar doente e é um preso nessa prisão chamada enfermidade. E Ele veio para te libertar. E você tem que entender que quando você aceitou Ele gostosamente como Salvador individual da sua alma, e que Ele penetrou no seu ser, Ele se materializou na sua vida, Ele entronizou em sua alma, Ele deu a você a natureza dEle, a vida dele está vivendo em você. Você tem que crer que você não pode ser um prisioneiro. Eu não estou dizendo do pecado, mas da enfermidade. Não estou dizendo que você não é uma vítima da enfermidade. Claro que você está no corpo do pecado, mas tem uma coisa: você está dentro desse corpo do pecado, mas você é livre, e a sua liberdade é poder para te tirar dessa prisão da enfermidade. Oh, irmãos, um espírito são é um corpo são. Mas um espírito doente é um corpo doente. Você tem que crer nele em tudo. Então vejam bem, você diz: é a enfermidade um cativeiro? Sim. Jesus explicou isso claramente quando ele falou com a mulher que era encurvada.
Ele o curou, colocou suas mãos sobre ela, e ela se levantou. E eles começaram a encontrar faltas, os ensinadores começaram. E ele disse: não deveria essa filha de Abraão ser solta, liberta desse cativo, do cativeiro de Satanás, no qual ela estava? Eu digo mesmo, você tem que levantar um desafio diante de Satanás. Você tem que fazer um exame íntimo. Quando você se encontra caído, derrotado, por uma enfermidade, por um problema, quando você é uma filha, é um filho liberto. Você não pode permitir essas coisas, porque a verdade é esta, irmãos: cada verdadeiro filho de Deus, cada cristão, ele deve ser bem esclarecido. Ele deve chegar diante do Pai e dizer: Senhor, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho sido correto, eu tenho feito tudo que o Senhor me ensinou a fazer, da melhor maneira que eu tenho aprendido. Por que essas coisas estão acontecendo? Oh Deus, tira isso de mim. Afaste esse demônio do meu caminho. Deus tira. Ele nos deu isso lá 2000 anos atrás. O preço foi pago. Ele deu a sua própria vida no Calvário. E ali então, ele fez com que Satanás se tornasse um blefe. É um direito que nos assiste. Nós temos uma lei que Deus nos concedeu ela. E essa lei força Satanás a entregar de volta a sua saúde, a sua libertação. Então vejam, então Cristo, nosso grande Redentor, chegou para libertar os homens e as mulheres do pecado e libertar das enfermidades. Ele, quando morreu no Calvário, ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou será que isso é simplesmente o profeta está falando? Não, isso tem que estar em operação. Você tem que se colocar diante de Deus sozinho lá, se pôr diante dele e levar o sinal junto com a sua oração, expor o sinal e falar com Deus. Deus te ouvirá, Deus falará com você. Nós estamos vivendo neste momento, nesta hora, correto? E agora estas são as boas novas. Este é o Evangelho. O Evangelho é o que Cristo morreu no lugar do pecador, que Cristo tornou o lugar do homem enfermo. Cristo tomou o lugar do pecador, Cristo tomou o lugar do homem aflito, Cristo tomou o lugar dos loucos, Cristo tomou cada lugar e os libertou de cada aflição, de cada pecado pelo qual o diabo os colocou na prisão. Cristo chegou para nos perdoar e libertar de tudo, diz o profeta. Aleluia. Amém? De tudo. Agora fica esse irmão aí doente, fica essa irmã doente. É claro, eu não estou te condenando e te acusando que você está em pecado, mas você tem um direito de fazer um exame íntimo, introspectivo, e ver na verdade se você está em falta, se não está. Então Deus é responsável. Simplesmente você fica firme e sabe que Deus está naquilo dali.
Mas se você errou, se você falhou, se você pecou, se você está em condição difícil, você deve correr e acertar e clamar pelo sangue para fazer uma propiciação pelos seus pecados, porque é uma liberdade que você tem recebido. Quando nós fazemos assim, fazemos uma confissão sincera de nossos corações, que arrependemos de nossos pecados, eu lhe garanto absolutamente, Deus desce em cena, o sangue dele é como uma borracha que apaga todos os seus pecados, e você fica diante dele de pé, sem pecado, correto? Então vejam bem, nos dias quando os escravos, quando eles estavam em cativeiro e eram escravos aqui nos Estados Unidos, quando Abraham Lincoln morreu para libertar o homem de cor, para lhe dar os direitos de não ser mais um escravo, eles foram libertados ao nascer do sol também. O nascer do sol é Cristo. Quando o sol nasce, olha, quando você levanta de manhãzinho e vê o sol natural nascer, ele está mostrando que Cristo nasceu. Cristo nasceu na sua vida. É o sol da justiça em você. Vejam bem. E eles estavam tão felizes quanto aquilo, sabendo que seriam libertados assim que o sol nascesse. E alguns deles que tinham mais saúde, com melhor forma física, eles subiram a montanha. Alguns podiam percorrer todo o caminho até lá em cima, outros até a metade, outros até o fim. E então logo que o sol começou a surgir, os que eram mais fortes estavam lá em cima. Ê, glória! As 3 etapas da graça, porque a palavra justificado toma as 3 etapas das graças: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. O fraco fica na justificação, o mais fortinho um pouquinho fica na santificação, mas o forte ele sobe. Ele vai lá em cima, no topo da montanha, lá no topo da pirâmide, presenciar o sol bem de pertinho, ver o sol bem pertinho. Ele sente o aquecimento daqueles raios solar penetrar na vida dele. Quando aqueles raios do sol da justiça penetram na sua vida, ele queima, ele purifica, ele esteriliza você de todo o seu ser, de todos os seus enganos, de todos os seus escrúpulos, de todos os pecados cometidos. Por isso que aquele que sobe lá, vejam, eu compararia aquele dia aos grandes e fortes cristãos que sobe na esfera do Espírito Santo. Aleluia! Aqueles que apenas veem pelo caminho, sobe justificação, aqueles que estão lá embaixo no vale da confusão, eles subiram. E assim aqueles que estavam no alto puderam ver aquilo primeiro. Aleluia! Bem distante. E quando viram o sol nascendo, eles gritaram no mais alto de suas vozes. Aqueles abaixo deles disseram: estamos livres! Estamos livres. Por quê? Eles escutou o grito daqueles que estavam lá no topo. Só nós estamos livres.
As que estão em santificação gritam: nós estamos livres. Os que estão em justificação gritam: nós estamos livres. Porque vê os outros gritarem. Vejam. E então aqueles entenderam aquilo, soltaram um grito e gritaram para os outros: estamos livres. E os outros que estavam embaixo tornaram aquilo claro aos outros: estamos livres. E agora veja, aqueles lá em cima, na colina, podia ver o sol. E então eles estavam livres. Mas assim que a notícia chegavam para aqueles companheiros no vale, você sabe o que é o vale diante de Deus? Uma pessoa que vive no vale, ela está em um estado deplorável. Davi usou essas palavras: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria espanto algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu estivesse lá embaixo. Há muitas pessoas que estão nos vales. Eles estavam simplesmente tão livres quanto podia estar, tendo se levantado o sol ou não. Vê você isso? Cristo veio para libertar os cativos. Você não tem que estar preso com hábitos a uma vida cristã pela metade. Deus não quer que você seja dessa maneira. Ele deseja que você esteja livre. Não fica acomodado em justificação não, minha irmã, meu irmão. Não fica acomodado em santificação não. Procure cavalgar, procure caminhar, chegar ao final. Não fique dentro desse vale da vida não. Andando com seus próprios atos, fazendo aquilo que você acha que é certo. Isso não é certo. Isso não é correto. Ele deseja que você esteja livre. Deus ungiu a Cristo para pregar liberdade, para abrir as portas da prisão a cada vez que você estava preso. Vejam, quando uma pessoa está numa situação difícil, irmão, as coisas ficam difíceis para ele. Fica difícil. Eu me recordo de João. Vocês lembram de João Batista? O precursor da primeira vinda de Cristo. Aquela águia de Deus, que tinha uma visão tão profunda, tão aguda, tão penetrante, que poderia predizer o futuro, poderia ver coisas que outros não viam. E aquela visão de águia estava toda enubrada. Chegou um dia que ela estava toda enubrada, que ele estava lá dentro do cárcere, e ele viu falar do Messias. Ele foi e disse assim para os seus discípulos: vai lá, pergunte se é ele, ou se eu devo esperar pelo Messias. Veja o estado que ele estava. Uma águia, lá dentro do vale, na prisão. Veja o que faz a prisão a um filho de Deus. E aí você vai ver que quando aqueles dois discípulos chegaram lá até Jesus, você sabe o que Jesus disse? Está lá em São Mateus 11, verso 4 e 5. Jesus disse para eles bem assim: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vai lá e diga isso para João. Ele sabia que quando ele dissesse isso para João, João ia dizer: é ele mesmo, ele é o Messias.
Por isso ele diz que eu diminua e ele cresça. É desse jeitinho. E Jesus veio, morreu, deu a sua vida para nós. Agora o importante não é só você crer nele como Salvador de sua alma. Não é crer nele só como curador das suas enfermidades, aquele que resolve os seus problemas. Isso é bom, mas você tem que ter uma vindicação de mais algo mais. Vejam bem, no parágrafo 55, nessa mesma mensagem até o 59, parte A, ele disse: como você acha que o velho Barrabás se sentiu naquela manhã, quando ele ouviu o romano chegando e o grande nas galerias, e quando os grandes sapatos de ferro soavam, as correntes chocalhando e lança e arrastando na rua, sabendo que ele iria morrer, e quando ele abriu a porta, e Barrabás, tremendo e chorando, pronto para morrer, disse: oh, este é o meu fim. Barrabás, você sabe que Barrabás era um ladrão perigoso, era um bandido, era um marginal perigoso, era um estuprador, ele fazia tudo o que não prestava, ele era para morrer. Disse Barrabás, o soldado disse para ele: Barrabás, eu leu uma carta para ele: você está perdoado e livre. Ora, ele disse: eu não vou morrer? Disse: não, você não tem que morrer. Bem, o que tive que fazer por isso? Nada. Nada, Barrabás. Nada. Você tinha que morrer também. O que você fez para não morrer? Nada. É de graça. Foi o que ele disse: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem tem fome, sem dinheiro, compra da comida, compra da água, come e bebe sem dinheiro, sem preço. Leia lá Isaías 55. Você não tem que fazer nada. Bem, como isso aconteceu? Então o centurião o teria levantado ali e dito: vê aquele homem pendurado ali na cruz? Muito comum, muito simples, parecendo como os dois ladrões, um do lado do outro e ele no meio como outro homem natural. Como essa palavra de Deus hoje para os incrédulos, para os duvidosos, para os cultos, para os inteligentes, para os que se estribam em seus próprios entendimentos. A Bíblia não vale nada para eles. Eles não creem na Bíblia. Porque se vocês crescem na Bíblia, vocês obedeceriam o que está na Bíblia. Porque crer é obedecer, crer é viver. É pôr em prática, é agir sobre a palavra de Deus. Quando a palavra diz para você fazer algo, você o faz rapidamente. Você não tem dúvida. Oh, como você é um duvidoso da palavra, é um incrédulo. E Deus não pode operar onde há dúvida, onde há incredulidade.
Quando Ele diz para você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você deve correr rapidamente à água e dizer: eis-me aqui, Senhor, o que eu devo fazer para fazer parte desse grupo, para fazer parte desse corpo? Eu devo ter um treino para treinar, para me batizar? Não, Ele nunca disse isto, mas Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é só ser batizado em nome de Jesus, não. Você tem que ter esse dom na sua vida, para te governar, para te usar, para te dirigir, para fazer você seguir as pegadas desse profeta Galileu, que ele tem deixado seus rastros na areia do tempo, e rastros ainda com pegadas de sangue. Você quer chegar lá com uma vida dissoluta, amando o mundo e amando a Deus? Você não pode servir a Deus e o mundo, porque você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você vai amar um, ou vai odiar o outro. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, nem mesmo o amor do Pai está nele. Mas Ele disse de uma forma tão bem esclarecida: a porta é estreita, apertado é o caminho, e poucos são os que encontram, e o fim dela é a vida eterna. E Ele declarou bem forte: naquele dia ouvirão do norte e do sul, venham os publicanos, as meretrizes, e assentarão no reino na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, e os filhos serão lançados onde há grito e ranger de dentes. Os filhos do reino. Irmãos, aí fica agora esse crente forjado, manufaturado, fabricado, pensando que Deus vai honrar os seus próprios caprichos, respeitar, reverenciar. Deus reverencia a sua palavra. Não entra nela não para você ver, não deixa ela entrar em você não, para você ver o que aconteça. Bem, como isso aconteceu? Então o centurião teria levantado e dito: vejam lá, elas eram duas, mas ele tomou o teu lugar. Ele abriu a porta da prisão para você que foi condenado a morrer. Ele tomou o seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o nosso lugar. E na manhã de Páscoa ou da Páscoa, Deus levantou para a nossa justificação. Amém. Pois fomos justificados, como cremos na história e o aceitamos, a paz da justificação varre nossos corações como as ondas do seu ser. Irmãos, Deus não nos deixou abandonados. Ele não deixou. Quando o próprio Senhor disse: Pai, está tudo consumado, Ele inclinou a cabeça e morreu. Ele disse: receba o meu espírito, eu entrego em tuas mãos. Seu espírito voltou para a mão do Pai, o seu corpo para o sepulcro, a sua alma desceu o Hades, foi pregar as almas aprisionadas que estavam lá encarceradas, sem direito de vida eterna, condenada para o lago de fogo do inferno, que não creu na pregação de Noé, dos profetas, dos patriarcas, que eles tinham dito para eles que Deus viria com 10 milhares de santos. Oh, Ele está vindo para levar um povo redimido.
um corpo, mas é o corpo de Cristo. É os eleitos. São estas pessoas que dão a vida por Ele, rende por completo, entrega por completo. Ele não importa o que alguém pensa, o que alguém fala, o que alguém diz a seu respeito. O que importa, Ele quer o que a palavra diz. Irmãos, vejam bem, Deus não deixou-nos abandonados. Ele sabia que seria tudo confuso nos dias que viriam, através de ensinadores da palavra e assim por diante, como eles iriam misturar tudo. Porém, Ele enviou um mensageiro direto. Quem foi o mensageiro que Ele enviou direto? Foi o Espírito Santo. Ele é o mensageiro. O Espírito Santo, que é a vindicação da sua ressurreição, não só da de Jesus, mas também de cada um de nós. Quando você diz eu fui salvo, você tem que provar com a sua vida que você é um salvo. Salvo por todos os efeitos. Salvo por todos os efeitos. Você tem que provar, porque o Espírito Santo dentro de você é um poder que te dá tudo que te pertence nesta vida e do outro lado no além. Tudo. Vejam bem, se não há nenhum Espírito Santo para vindicar isto, então eu não poderia crer na ressurreição. Eu não teria nada, exceto teologia. Ou não teria nada a não ser uma concepção mental. Mas hoje não temos que, tudo bem com a concepção mental, tudo bem com a teologia, mas temos uma testemunha direta. O Espírito Santo é uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, tão mal compreendido pelo povo hoje, no nosso dia. Tão mal compreendido, mas é a esperança do cristão. Você sabe que quando o Espírito Santo toma o coração de um homem, de uma mulher, ele se centraliza na sua vida e centraliza a sua vida. Você não fica empurrando a coisa com a barriga, não. Uma hora dessa você vai sentir falta dele e vai ser tarde demais. Correto? Eu vou ler mais uma escritura. Deixa eu ler aqui mais uma escritura. É os Colossenses, capítulo 2, do verso 10 ao 14. Ele disse isto: estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Todo. Por isso que você não deve nada a ninguém. Nada a ninguém. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. 3 dias que Ele ficou no sepulcro, mas naquele primeiro dia, aquele poder vivificador levantou Ele dentre os mortos. É esse que é o poder que está em cada verdadeiro membro do corpo de Cristo. Cada eleito, cada predestinado, cada cristão que diz que é cristão. Isso deve ser provado através da vida do Espírito Santo na sua vida. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Você viu aí? Havendo riscado a cédula que era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz.
foi Jesus, diante de todos os principados. Por isso ele disse assim: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Por isso nós podemos dizer, nós somos livres. Livres para viver a vida que Cristo viveu, para crer em toda esta palavra, sem nenhuma sombra de variedade, de dúvida, mas crer nesta verdade, através do amor divino, que tem produzido em nós essa fé viva de Cristo, que tem superado todas as coisas. Veja, irmãos, uma hora dessa você vai ver a resposta como virá. É um povo que vai sumir numa quietude, eles nem vão dar fé. E eles vão dizer: onde está aquele pregador? Onde está aquele povozinho? E aqueles mais achegados, mais próximos, que ficaram, eles vão sentir falta. E eles vão ouvir uma voz dizer: o rapto se deu e você ficou. Papai foi, o filho ficou. O marido foi, a mulher ficou. O filho foi, o papai ficou. A mulher foi, o marido ficou. O marido foi, a mulher ficou. Os mais próximos, os mais chegados, os sobrinhos, os parentes, porque vai haver secretamente o rapto. Eles não vão ver. Eu vou encerrar com essa mensagem, a graça, a mensagem da graça. Você sabe o que é isto? Eu preguei sobre o amor divino lá em Rio Branco, digo, lá em Porto Velho. Quando o amor divino se projeta, a graça soberana entra em ação. A graça soberana entra em ação. E a palavra soberano é um que é soberano sobre tudo. Ele não é obrigado a cumprir só o que está escrito na lei. Ele é um legislador, ele impõe as leis, ele tira as leis, ele faz as leis. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Ele não pede a ninguém se ele deve salvar alguém ou se deve manter alguém no inferno. Ele não pede a ninguém se ele deve curar alguém ou se ele deve adoecer alguém. Ele não precisa de pedir, ele é soberano. E você vai ver aqui uma expressão máxima do profeta mostrando a respeito daquele moço que matou o único filho do rei, golpeando ele com a lança. Por que ele fez aquilo? Ele tinha inveja do filho do rei, e ele perdeu a sua estribeira, seu controle, e matou o único filho do rei. E ele estava preso naquela prisão. A mensagem da graça, parágrafo 159 ao 162. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela, como uma cela para animais, era o rei. Ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, seus olhos bem fundos, seus olhos estavam cheios de pus, a sua boca já estava branca, sem água, sedento, deitado lá atrás sobre sua face, chorando. O rei disse: levante. Ele veio até ele e olhou para ele. Ele disse: por que você matou meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou, golpeando-o com uma lança até a morte? Ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tinha inveja dele. Coisa terrível é uma inveja.
Você pensa que eles mataram Jesus não foi por causa de inveja? Foi por causa de inveja. Eles não podiam fazer o que Jesus fazia, eles tinham inveja dele. Mataram ele. E às vezes as pessoas têm inveja de você, eles te odeiam, eles te maltratam, eles te machucam. Inveja! Se você reconhece como um filho, como uma filha de Deus, você tem que se libertar desses espíritos. Você tem que saber que você é livre, porque senão você perde o controle. Como esse moço perdeu o controle. Ele disse: eu matei porque tinha inveja dele. Eu pequei no meu desequilíbrio mental e o matei. Você vê como tem pessoas que falam cada palavra para outras pessoas. Cada palavra você tem que acertar. Não pode ficar assim não. Você tem que acertar. Cada palavra que você tem, ela está sendo posta lá no livro. E ela vai te levar ao julgamento. Se você fala uma palavra descaridosa, que fere, que maltrata o seu próximo, o seu irmão, fique sabendo, se você não acertar, ela vai te levar para o julgamento, o trono branco. Você não sobe no rapto, porque só sobe no rapto aqueles que não tem nada contra eles. É aqueles que confessam os seus pecados diante de Deus, e Deus perdoa todos. Eles são perdoados. Quando vir o arrebatamento, a primeira ressurreição, eles subirão, porque não tem nada para eles prestar conta diante do julgamento. Mas quando uma pessoa tem algo que ele falou mal, descaritosa, feriu o próximo, se ele não acertar, ele vai deparar no trono branco. Ele tem que ser julgado por aquilo. É a verdade, é assim diz o Senhor. Você tem que pedir perdão, você tem que confessar, tem que trazer o sangue de Jesus sobre você. Então ele disse: e agora vou morrer sob a jurisdição do Senhor. Eu reconheço isto e sei que mereço isto. Coisa terrível. Coisa terrível é a morte de um pecador, é a morte do ímpio, é a morte do incrédulo, é a morte de um desobediente, é a morte de um transgressor. É horrível. A única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele sem nenhuma causa. O rei virou os seus calcanhares e saiu. Foi até uma escrivania e disse: aleluia. Foi como pegar num papel e escrever a diagonal assim: está perdoado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há contra ti. Tudo foi jogado no mar do esquecimento. Aquela velha cédula foi rasgada e jogada no mar do esquecimento. Você é livre. E não só livre, você agora está no lugar do Filho. Você sabe agora o que um filho herda? Um rei. O que ele herda do rei? Ele herda o trono do rei. Ele virou seus calcanhares, saiu, foi até a sua escrivania e disse: destrua todas as notações. Você sabe, coloca-os no mar do esquecimento. Destrua todas as notações. Ei, irmãos, quando aquele moço estava esperando os guardas chegar e pegar ele e levar para matar,
com a pena de morte, sei lá qual seria, ele pensando, talvez seria por forca, cadeira elétrica, câmara de gás, ou no estande de tiro, sendo atirado pelos... Ele esperando isto. Vejam bem, depois de algum tempo, uma grande limusine chegou até a porta. Ei, quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. Aleluia! Irmão Brando disse: isso aqui é a graça soberana. Quando o amor divino projeta a graça soberana entra em ação. Como pode você rejeitar uma coisa como essa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está sendo exposta para você agora? Aquela limusine, ou aquele tapete, aquele grande carpete, foi estendido até a porta da prisão. O rei se pôs de pé na porta de trás do carro e disse: venha, meu filho. Amém. Honra isto, considere, respeite. Respeitar isso é respeitar o seu irmão, respeitar a sua irmã, respeitar o seu irmão, respeitar a sua irmã, respeitar a Cristo, é respeitar a Deus, é valorizar essa graça. Dar valor à sua salvação. Você merecia a morte, ao inferno, mas o Rei dos Reis estendeu um grande carpete até a porta da sua prisão e mandou uma carruagem de fogo para tirar você de lá. Ai, justo Deus! Você que não sabe que se ele abrisse seus olhos para você ver lá aquela prisão chamada igreja fulana, igreja ciclana, igreja beltrana, e você teve força para sair de lá, foi o anjo de Deus que te tirou de lá. Foi o seu servo, o seu mensageiro. Se ele pudesse abrir os seus olhos para você ver, você ia ver um grande carpete estendido para você, até você entrar na porta da graça. Você valorizava estas coisas. O rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. Colocou o manto de rei ao redor dos seus ombros. Ele disse: de agora em diante você é meu filho. Amém. Todos aqueles que na verdade ouviu essa voz sussurrar, segregar nos ouvidos da fé, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, eles valorizam essas coisas. Eles rendem-se por completo a Deus. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar. Vamos cantar o 101, Maravilhosa Graça. Cantá-la, como de começar.
vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecado falas. Estou salvo com a verdade por toda eternidade, pois maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Amém, Jesus. Você dá glória a esse nome é através da sua vida vivida, é o seu dia a dia, é através do seu labor, é do seu trabalho que você pratica na sua própria vida, é que você faz isso. Deus nos ajude, ajude-nos em nossas fraquezas, em nossas falhas, e ajude em nossas poucas sinceridades, e ajude-nos a ser mais sinceros. Amém. Mais sinceros com Deus, mais sincero com o Senhor Jesus Cristo, é ser mais sincero com cada um dos nossos irmãos, com cada um de nossos irmãos. Deus nos abençoe. Senhor Deus, leva-nos em paz, guarda-nos, protege-nos. Nós somos os seus dependentes, estamos em um corpo do pecado. A única coisa que podemos fazer é somente crer, viver, obedecer e fazer o que o Senhor manda fazer. O Senhor é o nosso líder interior, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso governador. Pai Santo, despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe o seu irmão, a sua irmã. Estamos terminados. Amém. Pai das luzes, ó Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus, o Santo Filho do Onipotente, é para o mundo vida e luz.
justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor, graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo, iluminado e dissipado por esta luz, pois do seu trono o Rei amado vigia sempre e o conduz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor, graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Do mal a força se enfraquece e dissipado o seu poder, pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora seu resplendor, graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador.